Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem por aí? Ok? Bem? Sim. Diretor, o senhor vai bem, diretor? Sim, sim. Estamos aqui ao vivo e a cores. Mentira. Nem ao vivo e muito menos em cores. Mas estamos aqui. Isso que importa. Né, diretor? Estamos aqui. Vamos longe? Vamos longe. No final dessa semana, que está começando, teremos mais um simulado do nono ano. Então, claro, nós vamos ter que contar algumas coisas lá presencialmente. Mas tem uma dúvida que é muito grande com relação a juros, que é um troço insuportável. Ô meu pai, que troço mais chato. Mas tem que ser sabido, certo? Então, vamos aqui na pedra, como se diz, tentarmos entender o que vai acontecer, além de outras coisas, lá no nosso simulado para o nono ano. Lembrando que é o nono que vai fazer prova para o primeiro do ensino médio. Então, uma questãozinha simples, porém, dá o que pensar. Então, dá uma olhada aqui na pedra 3210. Muito bem. Não vou ficar no cantinho para não incomodá-los. Eu incomodo bastante. Vocês tendo que olhar a minha cara. Então, não vou ficar no cantinho. Olha que frase boa. Dado um capital C e uma taxa de 6% AA, filhinho, você sabe que AA é ao ano. Mas eu espero que você saiba, nessa altura do campeonato, você saiba que AA é ao ano. Olha que engraçadinho. Não haverá saque ou depósito durante a aplicação. Ou seja, eu deixo o dinheiro quieto lá e não me incomodo. E a banca pede a alternativa correta. Então, bem devagar. Primeira coisa. Hoje eu deixei, obrigado, diretor, hoje eu lembrei de deixar uma página em branco. Nós temos duas fórmulas. Capital não, sai daí, capital. Montante é capital mais juro, certo? E o juro é capital vezes a bolacha. Vou fazer essa piada de novo, essa piada ruim. Que bolacha? A bolacha taxa tempo. Não tem como errar, velho, não tem como errar isso. A famosa bolacha taxa tempo. Taxa é a taxa de juros. E tempo é, desculpem, o tempo é. Quando você junta as duas fórmulas numa só, e isso eu recomendo que os senhores façam, no lugar do juro, tá aqui J, você vai colocar isso aqui tudo. Então nós teremos que o montante será o capital, que já estava aqui, mais capital vezes a bolacha. Certo? Então, lembrando, no lugar desta fedorentice aqui, deste J, eu coloco a forma do juro, que é capital taxa tempo. Então, daqui, eu tiro uma formuleta bacana. Olha que bonitinho. Já que eu tenho capital aqui e aqui, posso colocá-la em evidência. Coloco para fora. 1 mais a bolacha taxa tempo. Certo? Tá aí. Pronto. Resume-se a isso. Então, vamos lá. A banca fala que o capital é C e a taxa é 6% ao ano. Então, vamos lá. Capital vai ser C, o que ajuda bastante também. E a taxa é de 6. Como diria o Mateuzinho, aliás, o Mateuzinho gostava dessa frase, 6 pursa. 6%, 6 pursa. 6% ao ano. Pausa. O que eu recomendo? Vou até ficar no canto aqui para contar algumas coisas para os senhores. Quando você tem taxas anuais, você pode deixar como está e calcular o tempo em anos. Mas você pode transformar em taxa mensal também. Lembrando que o nosso escopo aqui de hoje, juros simples. Não é juros compostos, porque nós não vimos ainda função exponencial. E talvez nem a vejamos lá no nono ano. Mas já vá lembrando disso, por favor. Se você vai calcular em meses o tempo, deixa a taxa em mês também. Ou seja, se a taxa foi dada de maneira anual, você converte para uma taxa mensal, para calcular o tempo direto em meses. Claro, para todo mundo não vá confundir. Veja que tanto o nosso simulado quanto as provas, CPM, CMC, Instituto Federal, Petróleo e Gás, da Federal, todas elas têm uma grande função, que é tentar fazer pegadinhas. Então o senhor, a senhora e a senhorita não caiam nisso, por favor. Eu vou embora do canto, tchau. Vamos lá. 6% ao ano equivale a você dividir 6
por 12, que dá 1 sobre 2, que dá 0,5% ao mês. É um rendimento parecido com o da poupança, né? 0,5% ao mês. Então, a banca poderia muito bem perguntar, esta aplicação tem um rendimento semelhante ao da poupança. É verdade. A poupança hoje rende aí isso. Bem com isso daqui fica bem fácil de ver também. Diretor, o senhor está dormindo, diretor? É isso? O senhor está dormindo? O senhor está dormindo? Pronto. Está aqui, 0,5% ao mês, que é uma taxa aí bem baixa, mas é o que a poupança oferece. Vamos ver se tem alguma menção a isso lá. Letra A, o montante, blá, 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 20 meses. Letra B, o tempo, blá, blá, blá. Letra C, a taxa de juros simples equivalente é de 0,005%. Mentira, olhe bem o valor, hein? É 0,5%. Já está em porcentagem. Então não vai dividir por 100 de novo, né, o cabeça de bagre? Então essa letra C já cai fora. Isso aqui já foi embora. Cuidem, tem pegadinha. Pegadinha, isso aqui já foi embora. Daí a banca fala, se eu investir 1.500, após 6 meses será de 2.000. Se eu investir 1.000 para atingir 1.500 depois de 5 meses, a taxa de juros... Bom, mas vamos lá, não adianta, não tem o que fazer, velho. Vamos lá. Vamos começar pela letra A. O montante, que é o M, atingirá o dobro após 20 meses. O dobro do quê? Da aplicação, né? Obviamente. Então vamos lá. Eu preciso que o montante, M, seja o dobro do capital investido. Se eu investir 1.000, eu quero, depois de sei lá quanto tempo, atingir 2.000. Lembre que lá diz que não tem saque nem retirada. Claro para todos? Muito bem. Que fórmula eu uso? Esta aqui, né, filhinho? Que tem tudo aqui. Tem o tempo, tem taxa, tem capital, tem montante. Nós temos a taxa, mas não temos o tempo. Ah, que bacana. Então vamos lá. Montante tem que ser o dobro do capital. O capital é o capital mesmo. 1 é 1 mesmo. Mais é mais mesmo. A taxa, bom, daí fica a seu critério. Eu recomendo que você use, por exemplo, em ano, e já calcula em ano para não se preocupar com isso. Certo? Então vamos colocar 6%. 6%. Não vai colocar um 6 aqui que eu dou na tua cara com 6 e tudo. É 6%. Então tem que dividir por 100. Vezes o tempo que eu não sei quem é. Certo? Tudo bem. Olha que coisa engraçadinha. Quando eu passar este C para o lado de lá, eu terei 2C dividido por C será 1 mais 0,06T, que é o 6%. Olha o que acontece aqui. O C vai embora com outro C. Então, o que eu tenho aqui? 2 será 1 mais 0,06T. Mudando todo mundo de lado ao mesmo tempo. 1 mais 0,06T tem que ser igual a 2. 0,06T tem que ser 2 menos 1. 0,06T tem que ser 1. Portanto, o T será 1 sobre 0,06. Isso aqui nos dá um tempo de 16,666666, ou seja, 16,6 com a barra em cima. Meses, anos, décadas, horas, cuidem. Então lembre, nós optamos por fazer a operação com a taxa anual. Então isso aqui nos dará 16,6 anos. Certo? Mas tem uma coisa engraçada, por favor, notem aqui. O C desapareceu. Ó. O C foi cortado com o C. Então eu não dependo do capital. Se eu investir 1.000, tirarei 2.000. Se eu investir 500, tirarei 1.000. Se eu investir 1 quintilhão, tirarei 2 quintilhões. Lembrando que é juros simples, hein, por favor. No juro composto depende sim do capital. Veja que nós temos 16,6 anos. 16,6 anos. Lembrem que eu não posso colocar isso daqui lá, né? 16,6 anos. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 16 anos
mais 0,6 vezes num ano. É que nem hora. Quando aparece lá 5,3, não é 5 horas e 30 minutos, não é o cabeça de bagre. É 5 horas e 18 minutos, porque é 5,3. São 5 horas e mais 0,3 de uma hora. 0,3 vezes 60 dá 18. Cuidado com isso, não vai passar vergonha. Eu tenho 16 anos. Quantos meses eu terei? Bom, olha que fácil. 0,6 vezes 12. Só que não é 0,6. É 0,66666. Isso aqui não tem fim. Então agora eu vou lhes contar uma coisa. Faz de conta que a gente não colocou todos os 6 depois da vírgula. Mesmo porque a gente não tem como colocar todos porque são infinitos. Vocês sabem que isso daqui dá 0, o quê? 7,2. Certo? Só que eu vou contar um segredo. A cada vez que você multiplica por 0,6 e você coloca mais um 6 aqui, mais isso vai se aproximando de um certo valor. Por quê? Tá, agora bem devagar. Eu vou contar uma frase. Eu deixei lá alguns nonos anos preocupados com isso. Quando você encontrar esse tipo de coisa, você transforma na fração geratriz. Isto aqui é 6 nonos. Eu tinha esquecido. É, claro que sim. Então eu tenho 6 nonos multiplicado pelo 12. Certo? Se você fizer a continha assim, estará errada. Então eu não posso fazer isso. Então isso aqui vai embora para não confundi-los. Eu tenho que transformar isto em fração geratriz, ou seja, 6 sobre 9. Aqui dá para dividir por 9, que dá 3. Aqui dá para dividir por 9, desculpa, por 3, que dá 3, e por 3 dá 4. Aqui dá para dividir por 3, que dá 2, e por 3 dá 1, ou seja, 2 vezes 4, 8. Então eu tenho 16 anos e 8 meses. Então se minha aplicação ficar quietinha lá, por 16 anos e 8 meses, eu consigo dobrá-la. Vamos ver se tem alguma coisa parecida com isso lá. Letra A. Atingirá o dobro após 20 meses. Mentira, não são 20 meses. São 16 anos e 8 meses. Então isso aqui já cai fora também. Letra B. O tempo para que o montante atinja o dobro do capital será de 16 anos e 8 meses. Perfeito. E independe do capital investido. Perfeito. Exatamente isso por enquanto. Por enquanto, ganhando a letra B. Lembrando que é juros simples, por favor. Em juros compostos, a coisa muda de figura. Por enquanto, ganhando a letra B. Letra D. Se o valor investido for de 1.500, após 6 meses, o valor será de 2.000. Então, vamos lá. Eu preciso investir 1.500 cruzeiros. Esse é o nosso capital. Segundo a banca, teremos um montante de 2.000 após 6 meses. Isso? Vamos ver. Lembrando que é mantendo a mesma taxa. Né? 6 pursa ao ano. Só que veja, aqui a banca fala em 6 meses. Então é hora de transformar de novo a nossa taxa em mensal. Então, 6% ao ano equivale a 0,05% ao mês. Não, sai para 0,5%. Isso daí não é tão baixo assim também, né, filhinho? 0,5 só. 0,5% ao mês. Certo? Usando a nossa formuleta. A formuleta diz assim. O montante será o capital que multiplica 1 mais a bolacha, taxa-tempo. Vamos ver. Quem é o nosso montante? Não sei. Quem é o nosso capital? 1.500 cruzeiros. Quem é o 1? 1 é 1 mesmo. Quem é a taxa? 0,5%. 0,5%. Vezes o tempo que eu deixei, 6 meses. Certo? Tô bem. Bom, não tem muito o que fazer aqui, né? Mas vamos lá. Vamos tentar fazer algumas mágicas. 0,5 vezes 6 é a mesma coisa que dividi-lo por 2. 0,5 vezes 6 é a metade de 6, ou seja, 3. Então eu terei que o montante será 1.500, que multiplica 1 mais 3 sobre 100, 0,03. Ou seja, terei o nosso montante 1.500,
que multiplica 1,03. Então, veja, nós estamos aqui com uma coisa engraçadinha. Nós fizemos uma continha onde a taxa de juros dada foi anual, certo? Foi anual, 6% ao ano. Tivemos que transformá-la em taxa mensal, porque a banca fala em 6 meses, né? Então nós temos que fazer uma mágica. Então, se for fazer essa continha, isso aqui vai dar 1.545 cruzeiros. Ou seja, vai render um miserê. Vai render realmente 3% apenas, já que é 0,5% ao mês, 6% ao ano, em 6 meses rende apenas 3%. E 3% de 1.500 são R$ 45. Então, meu montante será 1.545. E não 2.000, como a banca disse. Então, isso aqui cai fora também. Finalmente, a letra D. Para um capital de milão atingir o montante de 1.500 após 5 meses, tem que ter 10% ao ano. Vamos ver. Vou pegar os dados. Capital de 1.000, montante 1.500. Capital de 1.000, montante de 1.500. 5 meses de aplicação. Tempo é de 5 meses. A taxa tem que ser 10% ao ano, segundo a letra E. Vamos ver. Usa a mesma fórmula de novo. Montante será capital, 1 mais a bolacha, taxa tempo. R$ 1.500 será o nosso montante, R$ 1.000 será o nosso capital, 1 é 1 mesmo, a taxa eu não sei e o nosso T é 5. Lembrem que se aqui o tempo está em meses, a nossa taxa será calculada de maneira anual, mensal, depois você transforma aí em anual. 1.500, 1.000, 1 mais 5 vezes a taxa. Este zero vai embora com este zero, esse zero vai embora com esse zero. Dá para dividir mais um monte de coisa, né? Eu tenho 15, dá para dividir por 5, vira 3, 10 por 5, dá 2. Então eu fiquei com 3 sobre 2 igual a 1 mais 5i. Mudando todo mundo de lado, já que eu quero o i. 1 mais 5i será. Lembre, por favor, que 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5. Certo? Guarde isso. 5i será 1,5 menos 1. 5i será meio. Portanto, o seu i fedorento será 0,5 sobre 5, 0,1. Atenção, Brasil. Agora vem a grande maldade. 0,1 é a mesma coisa que 10%. Só que lembrem, nós estamos usando o tempo em meses. O tempo está em meses. Então, a taxa que nós calculamos é uma taxa mensal. 10% ao mês. E aqui no enunciado fala que é 10% ao ano. Mentira. Se a taxa é de 10% ao mês, eu terei 120% ao ano. Certo? Então, a letra D. Letra E, desculpe, o cara faz o troço errado, né? O cara faz o troço dormindo. Aqui é E, viu? A letra E também está errada. Claro, para todo mundo? Então, voltando aqui para a câmera, considerações finais. Veja que é um assunto aí que demanda tempo, gastamos quase 20 minutos, mas obviamente você não tem esse tempo na prova, então o que eu sugiro? Tenha em mente, você do 9º ano aí, tenha em mente essas duas formuletas. O cálculo do juro é capital vezes a bolacha, bolacha taxa tempo, não tem como errar. Que é o montante, capital mais juro. Como o juro já é capital vezes taxa tempo, fica capital mais capital taxa tempo. Põe o C para fora, põe o capital para fora. Fica 1 mais taxa tempo. Então, montante é igual ao capital que multiplica, entre parênteses, já que é um bloco, 1 mais taxa tempo. Certo? Essa formuleta resolveu todas as nossas alternativas aí. Certo? Muito bem. O que, diretor? Não, agora não, pare. Não queiram saber que horas são, o diretor quer que eu grave mais. Eu vou gravar depois. Ou não. Grava se eu quiser, também mando em mim também.
Claro para todo mundo? Então descanse, respire profundamente, porque o que, diretor? Não, amanhã eu volto. Tá bom. Ok, tchau, obrigado, passe bem. Eu volto amanhã, ou daqui a pouco, ou daqui a 7 anos, ou não. Um grande abraço, fiquem todos bem, tem dúvida, escreva. Grande abraço, fui!